E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a sua professora Luciana Medeiros e hoje, iniciando uma série de vídeos, eu vou trazer dicas sobre regimento interno, em especial o regimento interno do TRT Ceará e do TRT Pernambuco, tá certo? Sétima região, sexta região. Veja, primeiro a questão de estudar o regimento interno. Se eu estudo pré-edital ou se eu não estudo. Veja, meu querido, minha querida. Neste momento, a gente está esperando que saiam alguns tribunais regionais do trabalho ainda em 2024. E o que está se esperando, em primeiro lugar, ou pelo menos, né, nos próximos meses, é que saiam quais tribunais? O Tribunal do Ceará, Regional do Trabalho do Ceará, ou o Tribunal de Pernambuco. Então, eu te pergunto, se você estuda direito administrativo, se você estuda direito constitucional, direito civil, processo civil, trabalho, processo de trabalho, todo dia, se você faz isso uma rotina, se você faz disso um hábito, por que você também não coloca neste hábito o estudo de regimento interno? Esse negócio de dizer que estudar regimento interno, ao final, próximo da prova, isso não vai dar certo. Aí você vai me perguntar, mas Luciana, eu não tenho certeza de que vai cair. Da mesma forma também que você não tem certeza de que vai cair raciocínio lógico, ou se vai cair em informática, ou se, como aconteceu no TRT da 11ª Região Amazonas, se vai cair o quê? Conhecimentos amazônicos, como caiu lá no TRT da 11ª Região. O TRT da 11ª Região foi um tribunal bem atípico com relação à parte geral de provas de tribunais. Por quê? Tribunais de trabalho. Por quê? Porque os conhecimentos amazônicos foram 10 questões. Na parte geral, foram 30 questões, no total, 30 questões, divididas para português, conhecimentos amazônicos e regimento interno. De português foram 14 questões. De conhecimentos amazônicos foram 10. E de regimento interno, 6. Então, observe. Direito civil, por exemplo, não chegou nem a 5 questões. Então, assim, pessoal, estudar regimento interno depois é uma aposta, né? É uma aposta alta. Porque pense comigo, se você consegue gabaritar no TRT 11ª, se você conseguiu gabaritar as 6 questões de regimento, você saiu na frente de muita gente na parte geral. Porque português é aquela história, né? Lá foi Carlos Chagas. Português é aquela história. A gente sabe português, mas será que a gente sabe português para fazer uma prova de concurso? É preciso estudar, todo mundo sabe isso. É preciso treinar. Então, conhecimentos amazônicos pegou todo mundo pelo pé. Quem nunca apostava em 10 questões de regimento amazônico? Alguns professores apostavam, mas a gente ficava assim, ó, será 10 de conhecimentos amazônicos? Então, assim, quando a gente tem, por exemplo, direito civil, processo civil com 4, 5 questões em uma prova de 30, então é preciso observar essa parte geral de prova, as disciplinas que estão na parte geral dos editais. 6 questões de regimento interno te colocou na frente, te colocaram na frente de muita gente, caso você tenha o quê? Efetivamente gabaritado. Por exemplo, lá no TRT Amazonas, eu falei, por exemplo, das férias dos desembargadores. Muita gente não tratou das férias dos desembargadores e caiu. No regimento interno que eu faço, eu esquematizo todo o regimento interno. Porque você fazer regimento interno com pergunta e resposta apenas ticando, meu querido, minha querida, em que mundo é que você anda? Todo mundo sabe que estudar regimento interno é uma coisa árida. Regimento interno não é direito do trabalho que todo mundo ama, que todo mundo adora. Não é assim. Regimento interno não é direito constitucional que você pega a Constituição, dá uma lida, pega ali as súmulas, dá uma lida, você consegue entender. Regimento interno ele tem uma lógica, tem, mas tem algumas modificações, né? Algumas especificidades que vão se modificando de tribunal para tribunal. Por exemplo, no TRT da 11ª Região, a gente falava das comissões. Aqui no TRT da 7ª Região, nós falamos de colegiados temáticos. Então, algumas expressões elas vão se modificando. E a gente precisa entender que a gente precisa conhecer dessas expressões para que, na hora da prova, a gente possa fazer uma boa questão, a gente possa fazer aí uma boa prova e garantir questões cujos pontos são de extrema importância para a nossa aprovação. Tá certo? Dito isso, hoje eu vou fazer uma questão simples, bem simples, mas que eventualmente pode cair em sua prova. Veja, você está vendo aqui o nosso regimento interno do TRT Ceará.
Esse regimento interno você encontra no site do tribunal, não é? E ele está na conformidade, olha aqui, ó, da emenda regimental 13 de 2022, que é a que está atualmente em vigor na data de hoje, dia 17 de março de 2024. Veja, aqui nós temos um índice, não é? Muito interessante, bem organizado. E logo no artigo 1º, nós temos aqui os órgãos da Justiça do Trabalho da 7ª Região. Ora, pessoal, se eu estou falando de órgãos da Justiça do Trabalho da 7ª Região, eu estou falando do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e eu estou falando dos juízes do trabalho que estão lá na 7ª Região, nas terras alencarinas, no belíssimo estado do Ceará. Esses são os órgãos da Justiça do Trabalho, de lá, da 7ª Região. Isso não modifica. Quais são os órgãos da Justiça do Trabalho do TRT da Justiça do Trabalho da 5ª Região, Bahia? Ora, vai ser o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e os juízes do trabalho aqui da 5ª Região, Bahia, que é onde eu estou. Essa questão parece inofensiva, mas às vezes, se por acaso a prova, a instituição, a examinadora quiser fazer uma pegadinha, ela vai fazer com aquela velha história. Qual é a velha história, Luciana? Com os órgãos desse TRT. Quais são os órgãos que integram esse TRT? No nosso caso, o TRT da 7ª Região. Essa resposta está no artigo 5º. Então, quando você esquematiza, você tem que ir direto para o artigo 5º. Vamos ver o que diz lá o artigo 5º. O artigo 5º diz aqui, ó, são órgãos do tribunal. Esse tribunal está no inciso 1º do artigo 1º do nosso regimento. Então, veja, são órgãos do tribunal. O tribunal pleno, as sessões especializadas, as turmas, a presidência, a vice-presidência, a corregedoria regional, o Conselho da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho, o Conselho da Medalha Labor et Justiça, a Escola Judicial e a Ouvidoria. Escola Judicial e Ouvidoria também são apostas importantes em nossa prova de regimento interno, em que pese não tenha caído, por exemplo, no último TRT, que foi o TRT da 11ª, tá certo? Então, assim, é preciso que você conheça esses órgãos do TRT da 7ª Região, para que você não confunda com os órgãos da Justiça do Trabalho da 7ª Região. Esses órgãos do artigo 5º são esses aqui, ó, que integram o quê? Que integram o Tribunal Regional do Trabalho. Vamos ver como é que cai uma questão. Essa é a mais simples de prova de concurso. É a mais simples. Vamos ver como é que cai. Olha aqui, eu fiz aqui. Segundo o regimento interno do TRT da 7ª Região, são órgãos do tribunal, exceto. Então, eu quero aquele que não é órgão do tribunal, o que não está no artigo 5º. Percebe que a gente acabou de ver. Letra A, juízes do trabalho, tribunal pleno, sessões especializadas, turmas, corregedoria regional. Qual é a resposta? Juízes do trabalho. A resposta errada, o juiz do trabalho não compõe o TRT da 7ª Região. Ele compõe a Justiça do Trabalho da 7ª Região. Me fiz entender? Basta que a gente volte ao artigo 5º de novo. São órgãos do tribunal, o tribunal pleno, as sessões especializadas, as turmas, a presidência, a vice-presidência, a corregedoria regional, o Conselho da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho, o Conselho da Medalha Labor et Justiça, a Escola Judicial e a Ouvidoria. Então, a resposta certa seria, no caso, a letra A. A letra A, os juízes do trabalho não são órgãos do TRT da 7ª Região, e sim são órgãos da Justiça do Trabalho da 7ª Região. Essa questão é a mais simples que cai na prova do concurso. Todo mundo sabe que essa é a mais simples. Eu espero que você que esteja aí, né, estudando para o TRT 7ª Região, lembre dessa questão. Ela pode parecer inofensiva, mas às vezes ela não é, ok? Nos acompanhe em nossas redes sociais, nosso Instagram, @profa.lucianamedeiros, ou então a Casa do Regimento, @Casa do Regimento, onde você vai encontrar lá dicas e vários cursos sobre regimentos internos, legislação e a parte de direito que a gente domina para concursos públicos aqui em nosso país. Vamos juntos?